Olá! Neste vídeo, vamos finalizar o nosso painel criando os cálculos pendentes. No Power BI, utilizamos a linguagem DAX para realizar cálculos. No site da Microsoft, encontramos um manual de referência DAX. Vamos ver duas formas de utilizar o DAX no Power BI. A primeira é utilizando a coluna calculada. Exemplo, eu vou na guia Dados, escolho a tabela que irá receber a nova coluna calculada. Neste caso, eu vou fazer aqui na tabela Pedido Itens e clico neste ícone. Observe que irá aparecer para nós a barra de fórmulas, onde aqui definimos o nome da nossa nova coluna e a expressão que será aplicada. E aqui no nosso exemplo, o que eu quero é saber o percentual de desconto aplicado em cada item. Neste caso, eu vou pegar o desconto e dividir pelo valor total. Assim, teremos o percentual de desconto aplicado em cada item. O nome da nossa coluna será percentual desconto. E para inserir a expressão DAX, basta iniciar digitando os nomes das colunas e ele tentará autocompletar. Ao pressionar Enter, teremos o resultado. Vou mudar o formato para percentual. Assim, a coluna calculada é uma das formas de realizar cálculos aqui no Power BI. Entretanto, quando utilizamos a coluna calculada, ela irá compor a nossa base de dados, impactando no tamanho dessa base. E isso também irá impactar o desempenho do nosso relatório. Observe que a coluna calculada que acabamos de criar, ela também é apresentada aqui na nossa relação de campos. E, se necessário, podemos utilizá-la normalmente em nossos visuais. No caso do nosso painel de exemplo, nós vamos realizar todos os cálculos através de medidas. Neste caso, eu vou apagar esta coluna que nós acabamos de criar e retornar à guia relatório. A diferença entre a medida e a coluna calculada é que a medida ela funciona em tempo de execução, então ela não impacta no tamanho da nossa base de dados. Para facilitar a visualização das nossas medidas e deixar mais organizado, vou inserir uma tabela para armazenar essas medidas. Observe que foi criada aqui para nós uma tabela medidas e nela só tem essa coluna 1 que vamos excluir, pois não contém nada. E neste caso, para criar uma nova medida, posso utilizar a faixa de opções ou clicar com o botão direito sobre a tabela e escolher a opção Nova Medida. E o primeiro passo é definir o nome da nossa medida. Novamente, eu vou colocar percentual desconto médio. E aqui, diferente da coluna calculada, onde o contexto é por linha, no caso da medida, o contexto é por filtro. Neste caso, utilizamos função agregadora. E, novamente, o que nós queremos é dividir o desconto pelo valor total. Então, vou utilizar uma função que soma a nossa coluna desconto e divide pela soma da nossa coluna total. Essa função é a sum. E ela recebe como parâmetro o nome do campo a ser somado. Em seguida, dividimos essa soma pela soma do valor total. Assim, ao pressionar Enter, temos uma medida criada dentro da nossa tabela Medidas. Agora que já temos uma medida dentro da nossa tabela, podemos excluir essa coluna 1. Agora, assim como fazemos com qualquer outro campo, também podemos pegar a nossa medida e arrastar ela aqui para as configurações do nosso visual. Vou clicar na medida e defini-la como percentual. Temos aí o percentual médio de desconto. Agora, para encontrar o lucro, nós devemos criar uma medida que subtraia o total líquido menos o custo do item. Então, novamente, botão direito, nova medida,
vou chamar essa medida de lucro, utilizar a função sum para somar o total líquido e subtrair do custo item. Novamente, é só pegar a nossa medida e arrastar para a configuração dos campos. Observe que, se subtrair o total de vendas menos o custo, teremos exatamente este valor. E agora, para saber o percentual que esse valor representa sobre o custo, vou criar uma nova medida. Uma observação importante é que nesta medida eu utilizei um cálculo realizado em outra medida. Então, neste caso, eu só precisei colocar o nome da medida que nós já havíamos criado. Agora, vamos para os próximos painéis para verificar quais medidas ainda estão pendentes. Aqui na nossa página Produtos está faltando o desconto médio e o lucro geral, e neste caso, nós já criamos essas duas medidas. Desconto médio e o percentual de lucro geral. Agora, basta copiar a formatação de um visual já formatado. Agora, vamos para a página Clientes. Aqui na página Clientes não temos nenhum cálculo a realizar. Por fim, na página Colaborador, temos que calcular a comissão, considerando um percentual de 7%. E essa medida ficará assim. O nome será comissão 7. E nesta expressão eu vou utilizar a soma do total líquido e multiplicar por 7%. Observe que temos que digitar um número decimal com ponto. E agora basta selecionar a nossa tabela e arrastar o campo medidas para valores. Assim, finalizamos o nosso painel e vale ressaltar que uma das diferenças entre coluna calculada e medidas é o impacto no tempo de execução do nosso relatório. Então, sempre que possível, dê preferência a utilizar as medidas. Até o próximo vídeo!